Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho, Jesus, és a minha salvação. Olá a todos, estamos iniciando mais um programa Jesus e Luz e desejamos a todos vocês que estão conosco, que estão nos vendo, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, seja qual for o horário. Hoje nós temos a grata satisfação de estar aqui com a gente, de termos a companhia da amiga Darcy Silveira Celani, que veio repartir conosco esse prazer, essa alegria de falarmos com vocês. Boa noite, Donizete. Eu estou aqui com muito prazer para falar neste programa de Jesus e Luz e divulgar um pouco mais da nossa abençoada doutrina, o Espiritismo. Que bom. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui e eu quero iniciar te fazendo uma sabatina. Ó! Eu gostaria de perguntar, você acredita, Donizete, em Satanás? Satanás? Diabo. Demônio? Satanás, demônio. Darcy, eu não acredito. Eu não acredito na forma como ele é visto, como uma força antagônica a Deus, duelando, disputando com Deus. Eu entendo que demônio, originário de daimon, espírito de luz, espírito do bem, espírito do mal, questão de nomenclatura, mas mal interpretado, mal trabalhado. Eu acredito sim em espíritos que tomaram o caminho do mal, que enraizaram-se no mal, que chafurdaram-se no mal, que cada vez mais buscam o mal. Sim, eu acredito. Acredito que eles se organizam, tal qual o mundo de luz, os prepostos de Jesus se organizam, de Deus até nós, mas não com uma liderança única da forma como é vista desde o início dos tempos, em que existe lá um chefe, um espírito que disputa com Deus os filhos de Deus. Não dessa forma. Muito bem. E anjo? Anjo, arcanjo, serafim? O que você acha disso? De alguma forma eu já coloquei nessa resposta anterior. Eu entendo assim, de Deus até nós, os prepostos do Cristo, os trabalhadores do Senhor, os Cristos do universo, se dividem nessa responsabilidade de nos conduzir, nos auxiliar a melhorarmos como espíritos simples e ignorantes, quando da nossa criação, a evoluirmos até o máximo que nos é permitido, que é nos aproximarmos dos mundos mais felizes, nos aproximarmos de Deus. Dessa forma, aqueles entre nós que buscaram o bem, que procuraram fazer o bem, cresceram moralmente e espiritualmente e recebem esses títulos de irmãos nossos de alguma forma. Diríamos os espíritos elevados, os bons espíritos, aqueles que se encontram mais próximos de Deus, aqueles que colaboram com Jesus, por aí afora. Muito bem. Tá afiadinho o nosso locutor aqui. Veja bem,
essa é a proposta nossa de conversarmos hoje, justamente sobre isso. Porque nós vamos ler a Bíblia, vamos ler às vezes até mesmo o Evangelho, e lá a gente encontra, né, muitas passagens que fala que Jesus foi tentado pelo Satanás. Jesus às vezes expulsava os demônios que tinham nas pessoas. E isso faz a gente ficar pensando, porque no Espiritismo nós muitas vezes não colocamos desta forma. Por quê? Como você acabou de dizer muito bem, esses chamados Satanás, diabo, demônio, eles são espíritos. Espíritos criados por Deus. Aí muita gente vai pensar, nossa, mas Deus criar demônio, Deus criar Satanás? Não é por aí. Nós sabemos que nosso universo todo, tudo que existe, foi Deus quem criou. E por isso também os espíritos são seres extracorpóreos que foram criados todos por Deus. Estes espíritos criados por Deus, como você mesmo já adiantou, eles têm uma escala evolutiva. Deus os criou simples e ignorante. Ignorante no sentido de desconhecer, né? Ignorante é aquele que não conhece muita coisa. Então, ele é simples, ele é ignorante. E daí ele tem o livre-arbítrio para ir conhecendo e agindo. E a partir do momento que ele vai conhecendo, ele pode ir para um caminho do bem ou para o caminho do mal. Opção dele. Opção dele. É o livre-arbítrio que ele tem. Deus nos deu a inteligência para que nós soubéssemos usá-la para o bem. Mas, infelizmente, nós desviamos do caminho do bem. Então, desta forma, os espíritos criados por Deus, todos são seus filhos e todos têm uma predestinação, chegar a espíritos puros. E estes espíritos puros, como você já adiantou também, são os arcanjos, são os anjos, os serafins. E aqueles espíritos que retardam a sua caminhada, porque desviam para o lado das paixões vis, então eles vão ficando cada vez mais para trás e um dia, com certeza, chegarão lá, porque nós estamos predestinados a sermos espíritos puros, perfeitos. Não aquela perfeição de Deus, porque a perfeição de Deus nos deixaria confuso. Poxa, se todo mundo chegar à perfeição de Deus, então teremos vários deuses. Não, nós chegaremos a espíritos puros. Então, essa perfeição, a perfeição relativa a espíritos, não a perfeição de Deus. Como Jesus mesmo nos colocou em determinada situação, bom, me chamas de bom, só o Pai. Só o Pai. Né? Então, e o Espírito, ele é eterno. Então, se nós pensarmos que um Satanás está condenado pela vida, pelo resto da eternidade a ser Satanás, que Pai é este Deus? Que criou tudo, então criou também este Espírito, mas que deixou relegado as suas paixões. Então, ele também terá a sua oportunidade de rever suas atitudes, suas ações e evoluir, né? Então, o Espírito é eterno. Se ele é eterno, ele tem uma eternidade para fazer essa escala evolutiva. E outra coisa, o Espírito, ele tem uma ligação com o corpo. Mas esta ligação com o corpo não precisa necessariamente ter para fazer evolução. O espírito ele pode evoluir só na espiritualidade. Agora o corpo não. O corpo ele acaba, o espírito não acaba, né? O espírito é imortal. E o corpo nos serve para quê?
para que nós façamos a nossa aprendizagem aqui na Terra. Assim Deus quis. Porque já imaginou se Deus nos faz já todos perfeitos? Então, Donizete, quando nós dissemos assim, que o Espírito é imortal, ele ainda tem toda a eternidade pela frente para estar fazendo a sua evolução. Correto? Sim, exatamente isso. Então, e nós, nesta eternidade, nós temos múltiplas existências. E é dentro destas múltiplas existências que nós vamos aprendendo, progredindo, fazendo uma escala. Concorda? Várias vidas no corpo físico, dentro de uma única vida na imortalidade do espírito. Isso mesmo. O espírito é um só. O espírito é um só, ele reencarna várias vezes em um corpo diferente, né? Conforme as suas atitudes, ele pode vir num corpo sadio ou ele pode vir num corpo doente para resgatar, para aprender, né? Para aprender, ter paciência, resignação, aceitar as aflições da vida. E para os machões e para as feministas, de acordo com as necessidades, ora homem, ora mulher. Também, isso mesmo. Ora pobre, ora rico. Ora negro, ora branco. E assim nós vamos fazendo a nossa evolução, certo? E dentro desta evolução, o espírito também, ele pode ser opaco ou brilhante. Por exemplo, um brilhante como uma estrela. Vamos dar o exemplo das estrelas que apareceram na manjedoura. Eram espíritos de luz, arcanjos, serafins, que estavam vindo ali receber Jesus. Então, tinha a forma brilhante de uma estrela. Outras vezes nós vemos, e até às vezes numa igreja, algum santo, alguma imagem com uma auréola na cabeça, também significando a evolução daquele espírito. A luz que foi vista nele, digamos assim, né? Justamente. Outras vezes opaco. Opaco porque não tem brilho, não tem evolução. Correto? Brilhe a vossa luz, nos ensinou o mestre. Justo. E também, o espírito, ele tem o dom da ubiquidade. Palavrinha difícil, né? Ubiquidade. O que é isso? Ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, sem se dividir. É como um sol ou uma luz que pode clarear vários lugares sem se partir, sem se dividir. Então, o espírito também, ele pode estar em vários lugares através do seu pensamento, da sua mente, sem se subdividir, né? Então, esse é o dom da ubiquidade. Outra coisa que para os espíritos não existe são paredes, portas. Eles podem passar uma porta fechada, pode passar por uma parede, porque o espírito, ele tem uma matéria, mas é uma matéria quintessenciada. Então, ele pode passar obstáculos, né? Para aquele de nós que com medo se fecha no quarto, não adianta. Parede não impede a presença espiritual. Não adianta, né? Então, agora nós falamos tanto de escala, de evolução, né? Dentro do Livro dos Espíritos, Kardec nos faz uma escala. Essa escala não é que precisa ser seguida só essa, não. De autor para autor pode variar, né? Mas a que nós mais nos identificamos é a escala que Kardec nos deixou no Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando ele fala do mundo dos espíritos. É assim, mesmo quando um outro autor coloca de uma forma diferente, tudo que ele faz é uma subdivisão, é uma pequena diferença entre uma linha e outra, mas ele está obedecendo àquela escala original. Isso, aquela mesma hierarquia que Kardec nos colocou. E assim ele nos colocou que nós temos 3 categorias. Começando nos mais altos, que são os espíritos puros, né? Depois vem na segunda colocação
os espíritos benévolos, aqueles que desejam o bem. E abaixo, os espíritos imperfeitos. Agora, dentro dessas 3 categorias, vamos dizer, 3 degrauzinhos, existem outros degrauzinhos menores. Porque na escala, por exemplo, dos espíritos imperfeitos, eles têm vários espíritos imperfeitos que são classificados de levianos, classificados de espíritos que são malévolos, outros espíritos impuros, espíritos batedores, perturbadores. Então, existem outras subdivisões, né, dentro dos espíritos imperfeitos. Nós temos os espíritos levianos, por exemplo. São espíritos que são zombeteiros, gostam da farra, gostam da brincadeira, não são maldosos. São os que gostam da piada. Isso. São ignorantes, gostam de mistificações, né? Então, isso daí são os espíritos levianos. Tem os espíritos pseudo-sábios. Você já conviveu com alguma pessoa pseudo-sábia? Quem de nós não? Quem de nós, às vezes, até não se coloca em determinada situação da vida durante toda a nossa existência, numa dessas posições, até por não compreensão naquele momento, e depois percebe que, poxa, eu achei que sabia, mas não sabia. Então, da mesma forma que existem essas pessoas, existem os espíritos pseudo-sábios. Eles até sabem, mas acham que sabem muito mais do que sabem, né? Então, são os espíritos pseudo-sábios. E como eu te disse, de conviver com essas pessoas, por quê? Porque o que nós somos aqui na Terra, nós vamos ser espíritos. Antes que evoluamos mais, nós vamos... Não é porque morreu que vai virar anjinho, da forma que nós terminarmos aqui, começaremos lá. Justamente, não é porque morreu vai virar anjinho, não. Se nós aqui fomos pessoas presunçosas, pretensiosas, né? E achamos que sabemos muito, orgulhosos, quando nós chegarmos lá, nós vamos ser estes espíritos que nós fomos aqui encarnados. Todas as dificuldades que nós temos, apresentamos aqui, né? Ou com as facilidades, de aprendizagem, as vantagens, né? Que nós tenhamos aqui. De conhecimento. Ainda no primeiro patamar, no primeiro degrauzinho, existem os espíritos neutros. A própria palavra já diz, né? Neutro quer dizer, não faz nem o bem nem o mal. E nós aprendemos que não fazer o bem já é o mal. Né? Aquele da musiquinha, deixa a vida me levar, vida leva. Então, são aqueles que não fazem nem o mal, nem o bem. Mas são muito apegados às coisas terrenas. Eles são muito apegados, então eles ficam aqui no nosso mundinho. Eles não querem ir evoluir, ir avançando. Então, são os espíritos neutros. Ainda há os espíritos batedores e perturbadores. Aqueles, por exemplo, que chegam numa casa, bate uma porta, se não tiver vento, né? Primeiro vamos ver se não ventou, se alguma coisa não caiu porque estava mal colocada no móvel. Mas se você analisou as causas materiais, não tem nada material acontecendo? Não. Então, são espíritos perturbadores. Eles gostam de assustar as pessoas, eles podem ligar e desligar uma televisão, eles podem derrubar um objeto, eles podem bater uma porta, bater uma janela, apagar uma luz. Então, por que isso? Porque são brincalhões, né? E acontece muitas vezes isso, principalmente no início, quando houve as mesas girantes. O início do espiritismo, acontecia muito isso. Por quê? Porque o pessoal tinha necessidade, né, de acordar para a espiritualidade. Hoje já nem tanto, a gente já não vê tanto isso, né? Foi a forma que se usou devido à necessidade daquele momento, né? Justamente. Hoje já não acontece. Bom, vamos subir o degrau? Sem dúvida. Vamos para o segundo degrau, os bons espíritos. Os bons espíritos, eles já se interessam mais para a parte espiritual do que a material.
Então, já se desapegaram um pouco da parte material. Então, são os bons espíritos. Nesses bons espíritos, uns têm a ciência. São muito inteligentes, tal, se dedicam muito à parte da ciência. Outros se dedicam mais à bondade. Então, desenvolveram mais o lado moral. E outros desenvolveram a sabedoria. Então, esses 3 degrauzinhos desses espíritos, os que desenvolveram a ciência, ainda têm um pouco a desenvolver, que é o lado moral. Os que desenvolveram a moral, a bondade, ainda tem que desenvolver o lado intelectual. E tem, quando desenvolve tudo, a moral, o intelectual, a bondade, aí eles se tornam espíritos de sabedoria. Sim, eu me lembrei. Espíritas, amai-vos, instruí-vos. Amai-vos, em primeiro lugar, para que aprendamos a seguir o mandamento maior ensinado pelo Cristo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Repartirmos esse amor. E nos instruir para que tenhamos condições de cada dia fazermos melhor essa divisão do amor do Pai por todos nós, do Mestre por todos nós e que está em cada um de nós. Isso, né? Mesmo. Então, você vê, a gente tem que ter 2 asas para voar, né? O avião ou uma ave, 2 asas sadias para poder voar. Então, a asa da sabedoria, a asa da bondade, a asa da moral, né? A asa da moral e a asa do conhecimento, que é esse mandamento. Então, esse é o 2º degrau da categoria dos espíritos. Esses espíritos, eles quando se comunicam, eles têm noção exata do que falam, eles têm um bom senso, têm um linguajar muito bom, não precisa ser um linguajar de intelectualidade, mas assim, de um linguajar de bom senso, né? E quando encarnam aqui na Terra, eles reencarnam em missão. Porque muitas vezes eles não têm muita necessidade, mas reencarnam como uma missão. Vamos dar um exemplo de uma irmã Dulce, né? Vamos dar um exemplo de um Chico Xavier. Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa. Martin Luther King. Isso. O nosso Emmanuel, né? Então, são espíritos Gandhi, vêm à Terra com uma missão. Bem, e vamos chegar no degrau de cima. E esse degrau de cima são os espíritos puros. Estes espíritos puros, eles não sofrem influência nenhuma dos espíritos do mal. Eles são espíritos superiores, não sofrem nenhuma parte inferior. Agora, esta classe dos espíritos puros, ela não se subdivide, porque eles já alcançaram um patamar, né, de intelectualidade, de bondade, de sabedoria. Então, eles já estão numa única classe, os espíritos puros. Aí são os que nós chamamos muitas vezes de arcanjos, serafins. Eles não têm necessidade de reencarnar mais. Só reencarnam, como nós damos o exemplo de Jesus, que veio à Terra para conduzir a humanidade a uma evolução maior. Então, Jesus foi um espírito puro que reencarnou na Terra por uma missão maravilhosa, aquela de levar o amor à humanidade e a humanidade ao amor. Então, estes espíritos puros, eles têm como função assistir aos homens e a Deus. A Deus por quê? Quando eles chegam numa fase dessa, de felicidade, de paz, eles não estão lá sentados numa poltrona, olhando, observando a terra, não. Eles estão lá a serviço do bem, a serviço de Deus. São os cooperadores, os colaboradores de Deus na criação, porque Deus cria incessantemente.
E criando incessantemente, ele tem que ter os seus auxiliares, que são os espíritos puros. Então, nós temos esta evolução a fazer. E dentro desta evolução, que nós que ainda estamos no mundo de prova e expiação, numa transição para o mundo de regeneração, ainda estamos longe de chegarmos lá. Mas um dia nós chegaremos, né? Sem dúvida. E é tão interessante quando a gente observa, né, essa nossa evolução do átomo ao arcanjo, fazendo a inversão do arcanjo ao átomo, essa escala, porque Deus auxilia suas criaturas através das próprias criaturas, cuida de suas criaturas com suas próprias criaturas. No nosso dia a dia, vivendo aí no mundo, quantas vezes nós somos auxiliados, ou sempre somos auxiliados, por um ou outro irmão. Nós sempre precisamos de um ou outro irmão, né, nessa ou naquela situação, e Deus permite, nos dá condições para que sejamos atendidos nessas nossas necessidades pelos nossos semelhantes. E assim também é nessa escala evolutiva. De lá até aqui, uns e outros trabalhando conjuntamente, né, a serviço de Deus e a serviço das criaturas de Deus, né, nos levando a aproximarmos do Criador. Então, Donizete, e aí a gente tem que lembrar que sempre nós oramos e pedimos proteção, pedimos ajuda. Olha na oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. A gente fala assim: Senhor, não nos deixe cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. A gente está sempre pedindo para que eles nos livrem do mal, mas nós insistimos em fazer o mal, né? Então, nós temos que orar bastante e vigiar os nossos atos. Então, o finalmente dessa nossa fala seria deixar aqui essa mensagem do orai e vigiai, para não cair em tentação. Porque só pedir a Deus livrai-nos do mal e nós não nos livrarmos, nós fazermos escolhas por paixões, por uma vida sem humildade, uma vida sem fazer a caridade, não adianta. Então, nós vamos orar e vamos fazer a nossa parte. Vigiar os nossos atos. Orai e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas palavras, vigiar as nossas atitudes, para que nós façamos essa evolução e um dia chegarmos até a felicidade de sermos os colaboradores de Deus na sua criação. Se tudo aquilo que nós fazemos implica no resultado da nossa vida, na nossa felicidade ou não é isso? Com certeza. Então, é importante nós, observando dessa forma, lembrarmos do ensinamento de Jesus: ajuda-te que o céu te ajudará. É sempre plantação e colheita. Com certeza. É sempre ação, reação. Queremos o bem, desejamos o bem para nós mesmos, façamos o bem ao semelhante, que o bem retornará a nós. Sempre plantação para colhermos. E nós, no nosso imediatismo, a maioria de nós, alguns de nós, na maioria dos casos, queremos colher primeiro para plantar depois. Então fica aí a nossa mensagem para todos, de evolução do espírito e fazendo sempre o que Jesus nos ensinou: orai e vigiai. Darcy, muito obrigado. Aos internautas, o nosso muito obrigado, o nosso convite para estarem conosco, Jesus e Luz, através das Geminas. E que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos cada vez mais praticarmos o bem e vivermos dias melhores. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação.
Programa Jesus e Luz. Oferecimento. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as ofertas que só a loja do Ceará Materiais para Construção lhe oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e outros acessórios. A loja do Ceará fica na Rua Borba Gato 556, no Recreio dos Bandeirantes. E o telefone é o 3551-6589. Ceará Materiais para Construção.